Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de revisão de direitos humanos para a prova do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Primeiro concurso a cobrar direitos humanos, não é? Então, busquei aqui trabalhar todos os tópicos previstos no edital, ainda não temos referências, mas buscaremos garantir todas as questões de direitos humanos que aparecerem na prova de vocês. Eu sou a professora Vivian Cristina, Direitos Humanos ainda é uma novidade para os alunos da magistratura, mas espero muito que as nossas tabelas e as nossas aulinhas em vídeo possam ajudá-los a caminhar pelo edital em Direitos Humanos para se sentirem seguros e garantir essas importantes questões. Nós sabemos que toda questão conta, não é? Todo pontinho é importante e nós vamos lutar por todos eles em direitos humanos. Não temos ainda, como eu disse, referências, mas penso que podemos ter 3 a 4 questões de direitos humanos. Ainda não dá para saber também o tema que vai ser, aquele tema de preferência, isso também varia de acordo com a banca, né? Eu vou alertá-los de temas que a Vunesp gosta, que cobrem outras provas, e temas que tenham uma relação maior com o próprio exercício da magistratura. Então, durante a nossa revisão, eu vou dizendo o que eu penso sobre isso, e nós vamos seguir a nossa revisão com base nas tabelas, tá? Então, vocês podem acompanhar aqui, vou abrir as tabelas e nós vamos passar por todas elas. Só um minutinho, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. E nós vamos, assim, vencer todos os tópicos do edital. Claro que vamos fazer isso de uma forma mais breve, porque eu sei que vocês têm milhares de outras matérias para estudar, para revisar, mas eu quero garantir que nós possamos passar por esses tópicos mais importantes em direitos humanos. Vamos lá? Começamos pela teoria geral dos direitos humanos, e já digo que é um tema que a Vunesp gosta bastante. Então, se tivermos aí 4 questões, eu penso que uma delas venha sobre teoria geral, e podem aparecer princípios, características, a própria ideia do fundamento dos direitos humanos. Então, é importante termos em mente essa base teórica para conseguirmos acompanhar bem o desenvolvimento da matéria. O primeiro tópico que eu chamo a atenção é para a diferença que nós temos entre o direito constitucional e direitos humanos. São disciplinas próximas, mas que não se confundem, principalmente porque os princípios que regem essas matérias são distintos. Nós estamos habituados a estudar o direito constitucional regido por uma lógica de hierarquia, o que não ocorre em direitos humanos. Em direitos humanos, nós temos um princípio regente, que é o princípio pro homine ou pro persona. É a ideia de buscarmos a norma mais protetiva, a mais favorável. Não nos interessa a posição que ela ocupa na pirâmide normativa. Então, não importa se é uma norma constitucional, se é uma norma legal, supralegal, eu vou buscar em um eventual conflito, em uma eventual colisão, aquela norma que seja a mais protetiva. Então, vejam que é diferente do que fazemos lá no direito constitucional, porque em casos de eventuais conflitos, nós vamos obedecer a uma ideia de hierarquia. Então, ter isso em mente já te ajuda a raciocinar sobre a matéria para acertar as questões, tá bom? Esqueçam o pensamento tradicional de hierarquia, não tragam isso do direito constitucional para o estudo dos direitos humanos. Depois nós temos que estabelecer aqui uma distinção importante. Estamos também habituados a estudar lá no direito constitucional os direitos fundamentais. E agora nós temos uma expressão que também aparece em direito constitucional, mas dedicamos uma matéria ao estudo dos direitos humanos.
Já percebemos que não são expressões sinônimas. Os direitos fundamentais são aqueles direitos previstos no ordenamento jurídico interno de cada país, na Constituição, nas leis de cada país, enquanto os direitos humanos são os direitos previstos em documentos internacionais. Ah, professora, mas são os mesmos. Nós temos direito à vida, à igualdade, liberdade. Sim, o conjunto de direitos é basicamente o mesmo. Nem sempre será idêntico, tá? Mas o conjunto é basicamente o mesmo, que são aqueles direitos mais importantes ligados à dignidade, são direitos que nós temos para resguardar a dignidade, mas a diferença aqui está no documento de previsão. Se são documentos internacionais, se ele está em documentos internacionais, direitos humanos. Se está na Constituição ou no ordenamento jurídico interno, nas demais leis do país, direitos fundamentais. Tecnicamente, é assim que nós vamos compreender essa distinção. Além de direitos humanos e fundamentais, que são as expressões mais famosas, podem aparecer em provas direitos naturais ou direitos do homem, que sempre vão nos remeter a um momento, a uma época mais remota na história. Estamos aqui falando de direitos que não foram escritos, não foram positivados. A questão falou de direitos não escritos, não positivados, direitos inerentes à pessoa, independentemente de qualquer previsão legal. Vocês já sabem, direitos naturais ou direitos do homem. E vejam que interessante, o Supremo nos diz que hoje é muito difícil encontrarmos esses direitos porque os nossos direitos já estão positivados, não é? Mas o Supremo menciona como exemplos de direitos naturais o direito à autodefesa e o direito à fuga, não é? Estamos falando aqui de uma fuga sem violência, tá? E claro que isso é polêmico, não fiquem comparando com as outras matérias, só guardem aqui como eventuais exemplos de direitos naturais na jurisprudência do Supremo. Além disso, temos expressões que foram utilizadas, especialmente em países europeus, mas que não são adequadas por serem consideradas restritivas, porque se referem apenas a uma geração de direitos humanos, que é a primeira geração. Então, quando nós falamos direitos individuais, liberdades públicas, direitos públicos subjetivos, são expressões restritivas. Essas expressões não traduzem os direitos humanos como um todo, porque elas se referem apenas aos direitos de primeira geração e, por isso, o seu uso não é adequado, certo? Em termos de amplitude, se pensarmos em amplitude meramente territorial, os direitos humanos têm maior amplitude do que os direitos fundamentais. Por quê? Veja bem, os direitos fundamentais se aplicam apenas no território de cada país, enquanto os direitos humanos, por estarem em documentos internacionais, eles se aplicam no território de vários países, não é? De todos os países que tiverem ratificado aquele tratado, que aceitarem aquele documento internacional. Então, sempre nós vamos pensar aqui em amplitude territorial. E aí os direitos humanos têm uma amplitude maior que os direitos fundamentais. Como eu disse, é comum que as bancas perguntem, e VUNESP já fez isso, qual é o fundamento dos direitos humanos? E atenção, gente, fundamento é um só. Nós temos vários direitos, né? Então, nós falamos em direitos de liberdade, igualdade, fraternidade, lembrando aqui o lema da Revolução Francesa. Nós falamos de valores importantes, como a justiça, mas se eu quero o fundamento dos direitos humanos, o fundamento é um só, é a dignidade humana, ou a dignidade da pessoa humana. E vejam que esse fundamento ele coincide, porque é o fundamento dos direitos humanos, isso fica claro com a promulgação da Declaração Universal em 1948, e também é um dos nossos fundamentos da República, não é? Está lá na nossa Constituição, no artigo 1º, inciso 3º, como um fundamento da República. Então, a VUNESP já trouxe uma questão nesse sentido, tá? E o que seria essa dignidade humana?
É a ideia de que todos nós temos um valor inestimável, não é? Enquanto as coisas têm preço, as pessoas têm dignidade. E não é necessário cumprir nenhum requisito para termos dignidade, basta sermos pessoas. Então, eu gosto dessa ideia aqui trazida por Kant. Enquanto as coisas têm preço, as pessoas têm dignidade. Por isso, elas têm um valor inestimável. O homem não pode ser utilizado como um instrumento para nada, porque o homem é um fim em si mesmo. E aqui, obviamente, usei a palavra homem, mas pensem em pessoa, para deixarmos de lado, né, qualquer tipo de discriminação em função do gênero. Quanto ao conteúdo dos direitos humanos, nós temos uma característica muito marcante, que é a ideia da indivisibilidade dos nossos direitos humanos. Por mais que tenhamos essa divisão em gerações ou dimensões, por mais que no direito internacional, vocês vão ver que nós separamos os documentos, os que protegem direitos civis e políticos, os que protegem sociais, econômicos e culturais, no final eles formam um todo que é indivisível. Uma categoria de direitos não se concretiza sem a outra. Então, é uma característica muito marcante dos direitos humanos, a indivisibilidade dos nossos direitos. A VUNESP também já explorou essa característica. Quando pensamos em fundamentação filosófica dos nossos direitos, a doutrina, e aqui em especial André de Carvalho Ramos, que é o nosso maior referencial no estudo de direitos humanos para concursos, ao lado da Flávia Piovesan e do Valério Mazzuoli, então são autores que eu utilizo aqui na elaboração do nosso material, são importantes referências para vocês. O André de Carvalho Ramos, ele nos diz que quando nós pensamos, buscamos uma fundamentação filosófica para os direitos humanos, nós temos 4 grupos. O primeiro grupo dos negacionistas são aqueles autores que vão dizer que não é possível estabelecer um único fundamento para os direitos humanos, não é que a fundamentação racional não é possível porque as pessoas elas têm sentimentos. Então, a interpretação que cada um faz tem uma influência moral, então não seria possível estabelecer um único fundamento para os direitos humanos. Aqueles que admitem uma fundamentação filosófica, o grupo dos que admitem poderia ser dividido basicamente em autores justnaturalistas e positivistas. Os justnaturalistas, nós vamos identificar aqui 2 correntes justnaturalistas. Uma primeira corrente que traz uma origem divina dos direitos humanos. Então, estamos falando de direitos inerentes ao homem. E de onde é que vêm esses direitos? A sua origem é divina. Deus nos concedeu esses direitos. E aqui nós podemos mencionar como grandes exemplos esses direitos como inspiração divina, podemos mencionar Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que são filósofos da Igreja. E, posteriormente, a fundamentação ela deixa de ter origem divina para ter uma origem na razão humana. Por isso que alguns falam aqui em jusracionalismo, tá? Então, são autores que vão dizer, não, a fundamentação desses direitos não tem origem divina, tem origem na razão humana. Destacam-se Hugo Grocio, os autores iluministas, né, os contratualistas, a exemplo de Rousseau, um pouquinho antes da Inglaterra, John Locke. Então, pensem nos autores iluministas lá no século XVIII, eles fazem parte dessa corrente justnaturalista que defende a origem na razão humana. Então, nós temos justnaturalistas de origem divina e com base na razão humana. Posteriormente, caminhando na história, o justnaturalismo ele foi criticado e até superado pela corrente positivista. O que defendia os positivistas? Não dá para dizer que os direitos são inerentes à pessoa, porque estamos vendo aí a todo momento a sua violação. Não é? Então, percebemos lá no Estado absolutista, por exemplo, quanto esses direitos foram violados.
Não adiantava eu dizer lá para o rei que queria me prender ou tomar as minhas terras que eu tenho direito à liberdade, que eu tenho direito à propriedade. Se esses direitos não estivessem escritos, positivados em algum documento, nós não teríamos um grande valor nesses direitos. Eles não seriam capazes de nos resguardar de verdade. Então, surge a corrente positivistas. Inicialmente eles eram chamados de positivistas nacionalistas, porque defendiam essa positivação dos direitos com base em um texto fundamental do Estado, né, em um texto nacional, que são as constituições. Hoje nós temos uma evolução, porque sabemos que esses direitos não estão só no ordenamento jurídico interno, mas também em documentos internacionais, mas pode aparecer assim em provas, tá? O positivismo nacionalista, aquelas primeiras constituições, principalmente no pós-Segunda Guerra, receberam essa nomenclatura. E uma corrente que não é tão famosa, mas também uma corrente mencionada pelo André de Carvalho Ramos, a fundamentação filosófica baseada na moral, a fundamentação moral trazida pelo jurista Ronald Dworkin. Seria já uma etapa muito típica do nosso Estado democrático de direito, uma superação do embate entre justnaturalismo e positivismo. Então, essas correntes deixam de brigar e se unem para promover a fundamentação do direito, porque o direito não é só aquilo que está escrito. Temos ali o nosso ponto de partida, mas temos valores éticos, morais, que também fundamentam os nossos direitos. Então, surge aqui muito clara a ideia de que o direito é formado por regras e princípios. Não é isso? Não são só regras. Temos também os princípios e temos valores como as exigências de justiça e de equidade, é o que vai nos explicar Ronald Dworkin. Então, essas seriam as principais correntes da fundamentação filosófica. Características dos direitos humanos. Centralidade, ocupa uma posição central no ordenamento, tanto por causa da matéria, tanto no aspecto material, quanto no aspecto formal, não é? Porque tem ali uma posição de destaque também em termos formais. Universalidade, inerência e transnacionalidade. Estamos falando aqui em diferentes planos da universalidade, em termos de titularidade. Todas as pessoas são titulares de direitos humanos, pelo simples fato de serem pessoas. Esses direitos devem ser garantidos a qualquer tempo e em qualquer cultura, independe de política, de religião, sem qualquer tipo de discriminação. A ideia de inerência temos aqui, né, uma qualidade desses direitos, que é justamente o fato de pertencerem a todas as pessoas, sem ser necessário cumprir qualquer requisito. E a transnacionalidade, porque são direitos que nos são garantidos independentemente do lugar em que estejamos. Eles não estão restritos a um território, não é? Eles ultrapassam as fronteiras. Eu não preciso ter um vínculo de nacionalidade com o país para ser titular de direitos humanos, basta ser pessoa. Então, isso aqui distingue direitos humanos de direitos fundamentais, não é? Porque os direitos fundamentais no Brasil são garantidos aos brasileiros e a quem estiver sob jurisdição do Estado brasileiro. Os direitos humanos não, eles teriam uma proteção transnacional, é uma ideia trazida pelo Carlos Vaz. Indivisibilidade, já comentamos aqui essa característica, né, essa ideia de que são direitos indivisíveis, o conteúdo desses direitos é indivisível, então o direito é protegido como um todo, isso inclui todas as gerações ou dimensões que devem ser igualmente resguardadas. Características de interdependência e unidade têm uma ligação com a própria ideia de indivisibilidade e nos trazem também a ideia de complementariedade dos direitos humanos, porque o conteúdo de um direito ele pode se vincular ao de outro ou ser o desdobramento de um direito, não é?
Então, nós temos os direitos e as suas garantias, por exemplo, a liberdade de locomoção é o direito, enquanto o habeas corpus é uma garantia do nosso direito à liberdade de locomoção. Há claramente aqui uma ideia de complementariedade que é ressaltada pela doutrina. Unidade, esses direitos, como já vimos, são indivisíveis, são independentes e interrelacionados. Independentes não, ficou incorreto aqui, vou corrigir para vocês. Interdependentes e interrelacionados. São direitos interdependentes e interrelacionados. Característica da indisponibilidade, que alguns chamam de renunciabilidade. Nós não podemos renunciar aos nossos direitos, nós não podemos renunciar à proteção oferecida pelo Estado. Só é possível uma renúncia que nós trazemos para os direitos fundamentais, que é uma renúncia parcial, temporária, controlada. É o que ocorre, por exemplo, em relação aos participantes do Big Brother, que renunciam a alguns direitos para participarem dos programas. Os atletas, né, os jogadores de futebol, os lutadores, renunciam à proteção da sua integridade física para participarem daquele esporte. Então, é possível uma restrição parcial, temporária, controlada, jamais uma renúncia definitiva aos nossos direitos. Isso foi fixado em um caso muito famoso, com repercussão internacional. Vocês já devem ter ouvido falar do famoso caso do lançamento de anões, quando a França proibiu esse jogo de arremessar os anões em território francês, porque ainda que eles quisessem ser lançados, não é? Que eles tinham aquela atividade como um trabalho, um dos anões brigou com o Estado francês para conseguir manter o seu trabalho. O Estado francês, e isso foi, essa decisão, ela foi conferida no mesmo sentido, ela foi aceita pela Corte Europeia e também pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU. Eles entenderam que era um jogo que violava a dignidade humana, então era degradante, os anões não podiam abrir mão dessa proteção, tá? Então, pode aparecer esse exemplo em provas. A inalienabilidade são direitos que não podem ser transferidos, cedidos, negociados. Nós não vamos atribuir um valor econômico, não podemos atribuir valor econômico a esses direitos. Imprescritibilidade, não deixam de valer com o passar do tempo. Limitabilidade, os direitos humanos não são absolutos, essa é a regra. Não me venham com teoria do cenário da bomba relógio em direitos humanos, tá? Porque, gente, nós temos uma regra geral de que os direitos humanos não são absolutos. Mesma ideia que a gente tem no Brasil é a jurisprudência do STF, né? Não existem direitos fundamentais absolutos. Em direitos humanos, uma parcela da doutrina pode dizer que existiriam alguns direitos absolutos, como proibição da tortura e proibição da escravidão e servidão. Na verdade, não é nem porque são direitos absolutos, é porque essas ideias já fazem parte do que nós chamamos de ius cogens. São normas cogentes, isso independe de previsão em qualquer lugar. Desde sempre está proibida, está vedada a tortura, a servidão, a escravidão, não precisava de um tratado para nos assegurar isso, tá? E aí, em provas, principalmente em provas discursivas ou orais, eles gostam de fazer uma pegadinha, né? Ah, mas você me disse que proibição da tortura pode ser uma proibição absoluta, mas é a teoria do cenário da bomba relógio. Olha, em direitos humanos, essa teoria jamais seria aceita, tá? Até porque nas convenções de combate à tortura é bem claro de que não é possível nenhuma exceção à proibição contra a tortura. Certo? Então, cuidado com essa observação aqui. Tem superioridade normativa pela importância da matéria, pelo local de destaque que ocupam no nosso ordenamento, por trazerem, como eu disse, várias normas que são de ius cogens, que são direito cogente. Tem caráter
erga omnes, todos os estados se interessam pela proteção dos direitos humanos e eles devem ser garantidos a todos sem qualquer discriminação. Temos uma característica de exigibilidade, e vejam que interessante, não só o Estado, mas também a sociedade tem que se comprometer com a concretização, com a garantia desses direitos, sob pena de responsabilização do Estado no cenário internacional. Temos uma cláusula de abertura ou uma ideia de inexauribilidade dos nossos direitos, porque o rol é sempre exemplificativo, nunca taxativo. Temos a ideia de proibição ou vedação do retrocesso, é proibido, é vedado aos Estados diminuir, amesquinhar a proteção dos nossos direitos, o que já foi conquistado deve ser mantido ou melhorado. Esses direitos, assim como nós estudamos em relação aos direitos fundamentais, têm eficácia horizontal e diagonal, além da tradicional eficácia vertical nas relações Estado e indivíduo, também se aplicam nas relações entre particulares. E a eficácia diagonal é uma eficácia que é particular, porque nas relações entre particulares, em algumas dessas relações, nós podemos perceber que uma das partes está em uma situação de vulnerabilidade em relação à outra, e por isso merece uma proteção especial, não é? Então, em direitos humanos também temos essa ideia de eficácia diagonal em relação às crianças, às pessoas com deficiência, os próprios trabalhadores, tá? Então, também temos eficácia diagonal em direitos humanos. A ideia da historicidade, porque não surgiram todos de uma vez, de uma hora para outra, tivemos um longo processo de afirmação histórica, essencialidade, tanto no aspecto material quanto no formal, e a fundamentalidade formal e material. O que é isso? A fundamentalidade formal decorre do fato desses direitos estarem escritos ou nas constituições ou em tratados internacionais. A fundamentalidade material significa que são direitos humanos, ainda que não estejam escritos, porque são direitos indispensáveis para a promoção da dignidade humana, né? Então, eles podem ter a fundamentalidade formal ou material, são expressões que podem aparecer. Dentre essas características, o ACR destaca como marcas distintivas dos direitos humanos a universalidade, a essencialidade, a superioridade normativa e o que ele chama de reciprocidade, é a ideia de que são os direitos que obrigam não só o Estado, mas também a sociedade. Nós, particulares, também somos obrigados a promover, a resguardar esses direitos. Direitos humanos do ponto de vista subjetivo e objetivo. Sob o aspecto subjetivo, esses direitos são implementados tanto pelo Estado quanto pelo particular ou por ambos. E, do ponto de vista objetivo, nós podemos exigir uma conduta ativa ou uma conduta passiva para o cumprimento dos direitos humanos, ou a combinação dessas duas condutas. Então, são perspectivas diferentes na implementação dos direitos. O André de Carvalho Ramos destaca na sua obra, isso aqui costuma aparecer em provas, algumas ideias importantes que vêm do pós-Segunda Guerra Mundial. Ele diz que nós passamos a ter uma sociedade inclusiva e isso tem algumas consequências. A primeira consequência é a ideia de que o nosso primeiro direito não é o direito à vida. Quando essa pergunta surge, não é? Principalmente em provas orais, apareceu agora na prova oral de São Paulo, qual seria o nosso primeiro direito humano do indivíduo, e os alunos tendem a responder que é direito à vida, mas não é. É o direito a ter direitos, e isso advém do fato de sermos pessoas. Não é preciso cumprir nenhum requisito, porque sem esse direito, eu não tenho proteção da vida, nem da liberdade, nem igualdade. Então, é o famoso direito a ter direitos. No cenário internacional, a autora que é famosa por defender essa ideia é a Hannah Arendt,
e o brasileiro que nos traduz as ideias da Hannah Arendt é o Celso Laffer. E a segunda consequência é o reconhecimento de que os direitos de um indivíduo convivem com os direitos dos outros indivíduos, e isso pode trazer conflitos entre direitos, né? Infelizmente, traz o tempo todo. Então, nós precisamos de limites, preferências e prevalências no exercício dos nossos direitos, e é o que nós assistimos aí os tribunais fazerem, especialmente o Supremo, a atividade de ponderação dos valores, certo? E aí eu trouxe aqui subespécies da proibição do retrocesso. O André de Carvalho Ramos traz isso na última edição do seu livro. Eu achei interessante. Nós temos uma ideia geral de proibição de retrocesso, como nós já vimos, e o André nos diz que na jurisprudência do Supremo nós podemos observar a proibição do retrocesso social, que é a mais famosa. Foi o que o Supremo analisou, por exemplo, na ADI 3104 sobre reforma da Previdência. O Supremo disse que a reforma é constitucional se não extinguir o nosso direito à Previdência, não é? Então, desde que não retire os direitos que nós já temos, ok. Também assistimos uma decisão que aborda a proibição do retrocesso no seu aspecto político. Principal exemplo, a ADI 5889, que considerou inconstitucional, acabou com a discussão sobre reintrodução do voto impresso no nosso ordenamento, porque o Supremo considerou que isso seria um retrocesso político, e isso é proibido. Proibição do retrocesso civil, também não podemos retroceder na área civil. E o Supremo deixa claro, no julgamento de um RE, que o Código Civil não poderia estabelecer um tratamento diferenciado na proteção sucessória entre os companheiros, não é? Quando nós pensamos aí em união estável, não poderia haver esse tratamento diferenciado para os companheiros em relação a cônjuges, porque isso seria um retrocesso em matéria civil. Também não se admite retrocesso institucional. Nós tivemos, na época do governo Bolsonaro, uma série de decretos tentando extinguir órgãos ligados à proteção de direitos humanos. E o Supremo considerou esses decretos inconstitucionais porque seria um retrocesso institucional, prejudicaria a proteção dos direitos humanos, tá? Então, por exemplo, uma mudança que nós tivemos em relação a um comitê relacionado a combate à tortura, que o Brasil estabeleceu, criou, não é, esse órgão justamente para cumprir uma obrigação internacional. E, por fim, proibição do retrocesso ecológico ou socioambiental, reconhecido na DI 4717, o Supremo concluiu que é inconstitucional a redução da unidade de conservação por medida provisória, porque tem que ser por lei. Então, são espécies, subespécies de proibição do retrocesso na jurisprudência do Supremo. O que é gramática dos direitos humanos? Isso aqui é interessante porque o pacto nacional que nós tivemos no judiciário pela proteção dos direitos humanos traz como objetivo justamente criar uma cultura de direitos humanos no poder judiciário. E essa ideia de gramática de direitos humanos é trazida pelo Mazzuoli e significa justamente o estudo das normas internacionais, o conhecimento desses documentos internacionais. Então, os magistrados, para bem julgarem, para realizarem controle de convencionalidade, vão precisar conhecer esses documentos internacionais para conseguir interpretar e aplicar bem essas normas nos casos concretos, né? Nós precisamos de uma cultura de direitos humanos, de uma gramática de direitos humanos, lembrando que é um ramo regido pelo princípio pro homine ou pro persona, que deve sempre ser levado em consideração nas interpretações a serem feitas. Mencionei aqui gerações ou dimensões de direitos que vocês já conhecem,
lá do Constitucional e que pode aparecer em direitos humanos. Cuidado com essas divergências que nós temos aqui. Se a banca menciona expressamente Paulo Bonavides, né, temos alguns diferenciais, porque ele traz direitos de quarta e quinta dimensão. Como na quarta, o Bonavides fala de direitos à globalização, na quinta, um direito à esperança, o direito à paz, que na classificação tradicional do Quero-Vazar, que aparece na terceira geração. Então, em provas, normalmente, direito à paz é terceira geração, a menos que a banca te diga, segundo a classificação de Paulo Bonavides. Revisem isso aqui. E já tem autor lá na sétima geração, né? Então, dizem alguns que na sexta geração existiria um direito à busca pela felicidade, um direito à água potável, e na sétima geração, um direito à probidade administrativa. Isso até já caiu em provas do Ministério Público de Minas, é um tópico expresso no edital do Ministério Público de Minas. Também mencionei aqui uma teoria que vocês já conhecem do direito constitucional, do Georg Elinek, a teoria dos status, que é muito típica dos direitos fundamentais, mas pode aparecer em direitos humanos. E em direitos humanos nós temos a chamada classificação conforme o direito internacional dos direitos humanos. O que é isso? É uma classificação simples que divide os direitos humanos em dois grandes grupos: os direitos civis e políticos, que são típicos da primeira geração, e os direitos sociais, econômicos e culturais, que são os direitos de segunda geração. Então, a gente gasta um tempo maior aqui nessa introdução, porque é uma parte muito importante do estudo de vocês, tá? Vou fechar aqui esse vídeo para não ficar muito longo. E nos próximos capítulos a gente passa de uma forma mais rápida, mas aposto muito em uma questão que envolva essa teoria geral, e como eu disse, são conceitos básicos para vocês raciocinarem sobre a matéria e acertarem as demais questões, certo? Então, voltamos já para continuarmos a nossa revisão a partir da segunda tabela, para falarmos da incorporação de tratados ao nosso ordenamento jurídico. Até já!